Boa tarde, investidores. Meu nome é Wagner Caetano e começamos agora mais um programa Na Mira do Trader. Eu agradeço aí a presença de todos. Ficamos 2 semanas aí sem ter esse contato semanal. Eu ministrei uma imersão técnica numa semana e na outra a gente ainda estava ajeitando ali os meios de comunicação com o grupo. Foi uma turma bastante numerosa, mas agora já está tudo nos conformes aí, tudo dentro da nossa rotina, então voltamos aí com o programa Na Mira do Trader. Pessoal, primeiramente eu gostaria de começar aqui pelo gráfico do Ibovespa, né? Depois a gente fala um pouco dos trades. Eu vou falar da Hipermarcas, que foi uma operação que eu puxei aqui no programa Na Mira do Trader. Inclusive, ela está batendo no alvo aqui, só para mostrar rapidinho. Né, eu tinha traçado essa região aqui como alvo e ela está namorando aqui essa região. Eu vou falar o que a gente está fazendo, se segura, se realiza tudo ou parcial, e também vou falar o ativo pelo qual eu estou trocando a Hipermarcas, vendendo a Hipermarcas e comprando uma outra ação de forma simultânea, que eu acredito que tem um upside bacana. Então eu vou falar sobre isso em seguida, ok? Falando do Ibovespa, qual que é a leitura agora, pessoal? Falando um pouco dos fundamentos e um pouco do gráfico. O Ibovespa quer subir. Quem acompanha o mercado diariamente, existe um apetite dos investidores, principalmente dos estrangeiros, por comprar Ibovespa. Então, praticamente tudo de ruim que tem nos preços, que tem no mercado, já está embutido nos preços. Então, o mercado espera qualquer sinal de esperança, de coesão ou uma mudança radical, que seria o impeachment, para comprar. Só que o mercado compra, vem alguma coisa negativa, aí o mercado devolve. O mercado compra, vem alguma coisa negativa, o mercado devolve. Então, o Ibovespa em si, assim como o BOVA11, que a gente vê aqui na tela, ou o mercado futuro, eles estão ali enrolados porque não vem um driver mais sólido para o mercado subir. Então, o mercado fica procurando motivo para subir, não vem, ele cede. Então, fazendo uma leitura do Ibovespa, nós tínhamos aqui um desenho de um triângulo. O mercado perdeu o triângulo, tentou adentrar a figura de novo e não consegue, ele está esbarrando também na média móvel de 21. E o mercado está realmente demonstrando fraqueza. Só que se a gente pegar aqui essa linha de tendência de baixa aqui em vermelho e traçar uma reta paralela, a gente tem também um canal de baixa. Então quer dizer, o mercado, eu vou reforçar aqui em vermelho também, o mercado está realmente indefinido, ele está entre esse canal de baixa aqui em vermelho, nessas duas retas aqui, ele tocou na semana passada, depois veio a notícia do impeachment, ele subiu, e tanto na sexta-feira como hoje, o mercado tenta desenvolver uma alta, mas aí ele vem e devolve. Então a gente tem um cenário de indefinição. Você vê que o gráfico do BOVA11 dá para traçar a mesma reta aqui, o BOVA11 é ETF do Ibovespa. Então a gente está numa situação, para o Ibovespa em si, uma situação de indefinição. Tem que ter algum driver mais importante, então. Então, essa expectativa aqui que a gente tem. No mercado futuro tem a mesma coisa, ó. O mercado tocou na parte de baixo de um canal, tentou subir, ele esbarra aqui nessa linha de tendência de alta aqui que formava o canal de baixo, ele não consegue desenvolver uma alta. Então a situação para o mercado, para o Ibovespa em si, que é uma cesta de ações, na verdade, né, uma média de vários ativos aí, ele não consegue desenvolver. Na minha visão, só quando ações de peso como o Bradesco, por exemplo, que a gente está abrindo aqui, Itaú, Banco do Brasil, Petro e Vale, quando tiver uma convergência de compra para essas ações, aí o mercado acaba desenvolvendo uma alta e ele vai subir. Também não acredito que tenha um driver, alguma coisa para alimentar uma baixa mais forte, então o mercado fica nessa indefinição. O que você tem que fazer? Procurar papéis específicos aí para comprar. Então, falando da operação que inclusive foi iniciada aqui, uma das minhas operações pessoais em Hipermarcas, quando ela fez esse bebê abandonado de fundo, que eu comentei que o alvo dela seria os 23,48, pessoal, está na hora de realizar. Eu já estou vendendo parcialmente. Como eu comentei na semana retrasada,
na outra, anterior à retrasada, alguns alunos meus realizaram no primeiro objetivo, eu segurei, só que agora eu estou realmente começando as vendas na hipermarca. Já vendi aproximadamente a metade da posição. Então eu acho que pode até realmente trabalhar acima de 23,48, mas a metade eu vendi e estou alocando nessa ação aqui, ó. Então eu estou alocando em VEG, né? Eu acho que VEG tem um potencial bom. É uma ação que fez um fundo duplo. Primeiro motivo para comprar VEG, fez fundo duplo. Segundo motivo, rompeu uma figura chamada W aqui ao deixar para trás 15,52. Né? Ela rompeu o eixo de um W aqui, então é o segundo motivo. Terceiro motivo, que ela tem uma cunha rompida, né? Então a cunha é diferente do canal porque ela funila aqui no caso. Aí ela fez um movimentozinho de pullback aqui e tem potencial até R$20. Então eu estou trocando hipermarcas por VEG. Essa aqui é a minha. Conforme eu for, proporcionalmente, conforme eu for vendendo hipermarcas, eu vou comprando VEG 3. Ela tem o primeiro objetivo em 17,28, mas ela deve passar e buscar os 20. Pessoal, mas não é trade para amanhã, é para algumas semanas aí, né? Eu sempre trabalho com a visão de 3 semanas a 3 meses, que é a tendência secundária, é aquela onda da teoria de Dow, ok? Então, eu estou trocando hipermarcas por VEG, que é a ação do... que eu estou entrando nesse momento para... né, tem que sair de uma ação, então vende VEG... vende hipermarcas, vai comprando VEG 3 até realizar a operação aí na... É uma operação de troca, né? De trocar uma ação pela outra, ok? Então essa que é a manobra que a gente está fazendo no momento. Falando um pouco do gráfico do dólar, pessoal, o dólar tem tomado bastante atenção aí dos investidores. Talvez ele esteja sendo mais operado do que os próprios mini contratos de índice futuro. Desde que eu vim aqui no final de setembro, depois eu voltei em outubro aqui na Infomoney fazer a visão técnica, eu tenho a mesma visão e a mesma leitura para o dólar. Queda arrastada. O que é uma queda arrastada? É uma queda lenta, passo a passo. O dólar ele tem um alvo aqui, eu sempre comentei desde o final de setembro, que ele viria buscar essa LTA, que é essa linha azul. É realmente um alvo muito provável para ele. E ele trabalha no momento guiado por um canal de baixa bem discreto aqui, né? Então você vê que é um canal de baixa que ele praticamente coincide aqui a linha inferior do canal com essa linha de tendência de alta em azul. Então é um alvo provável aqui para o dólar. Quando ele tocar nessa linha de baixo do canal e na linha de tendência de alta em azul, é que ele define o caminho dele, mas a tendência do dólar é uma tendência de baixa arrastada. Não tem aquela versão ao risco tão grande, porque a maior parte dos drivers negativos já estão embutidos, mas também não tem uma força vendedora para arrastar o dólar para baixo. Por que o dólar não sobe? Tem entrado dinheiro no Brasil, você olha pelo fluxo cambial, já há algumas semanas você vê que o fluxo cambial ele é positivo, isso pressiona o dólar para baixo. Então a tendência do dólar é de uma continuidade de uma queda arrastada. É por isso que eu realizei lucro já há algum tempo em ações expostas a dólar, como Fibra, Embraer, Suzano e tal. E eu tenho, por exemplo, uma ação no radar que eu já estou com ela no radar há algum tempo, mas que eu não vejo assim, sem um dólar forte, um upside tão grande, que seria o caso da BR Foods, né, da Brasil Foods. Então, a gente fica tentado a comprar a BR Foods, mas ela não entrou na minha carteira justamente porque eu não sei até que ponto ela tem upside, ela tem uma força para subir sem a gente ter um dólar forte aí. Então, é uma ação de qualidade, mas que eu não vejo um caminho muito claro sem pensar num dólar forte, né? Então, é essa visão que eu tenho para ela aí. Pessoal, falando da minha carteira, eu sempre exponho algumas ações aí que eu estou naquele momento, que eu estou comprando, que eu estou trocando. Uma das ações é Croton, eu acredito, além da VEG, né, que eu estou trocando hipermarcas por ela, eu acredito muito na Croton, acredito por vários motivos. Eu acho que
Eu prefiro a Croton em relação, por exemplo, a Estácio ou outros pares aí, Abril Educacional e de repente até outras menores, porque a Croton, se você for analisar o fundamento, ela tem a alavancagem dela é menor em relação aos seus pares e ela é menos endividada e menos dependente do FIES. Então, para quem acredita na recuperação do setor, que eu acredito, a gente pode ver um gráfico semanal aqui, eu acho que Croton é a melhor opção. Ela forma claramente no semanal uma figura de reversão, ela respeitou aqui os R$ 9,00 em janeiro desse ano, que seria um ombro, uma cabeça aqui na região de 7, e está formando no semanal um novo ombro aqui na região de 9. Então, no semanal, as médias móveis exponenciais de 5 e 21 cruzaram-se para cima. Então, eu compro o papel, eu estou montando posição já para 2016, né? Então, VEG é uma posição para virar o ano com ela e Croton também. Então, é uma ação que eu acredito muito, eu acho que é a melhor opção do setor. E ela está na minha carteira aí para 2016, para surfar um movimento de alta. Não é posição para comprar hoje e vender amanhã, é uma posição para surfar aí uma recuperação do mercado que eu acredito para 2016. Uma outra ação da minha carteira é Itaúsa, que é um papel assim que eu volto aqui, ela está no mesmo lugar. Eu comecei a comentar sobre o papel aqui no final de setembro, ela estava uns R$ 7. Ela até subiu em relação ao momento que a gente começou a comprar, só que ela está no movimento de curto prazo lateral, né? Então, está na minha carteira também, eu vou acumulando a ação, vou comprando. A gente tem aqui um triângulo também, com gap aberto aqui na região de R$ 8,00, onde está em azul. Você vê que ela faz um movimento de contração, ela vai diminuindo a volatilidade. Ela tentou romper naquele dia da euforia do impeachment, mas ela foi só no intraday, ela voltou, mas está respeitando as médias aqui como suporte. Então é uma ação que eu acho que é a melhor opção do setor financeiro. Então está na minha carteira também. Uma outra que eu falei publicamente também é a BB Seguridade. Eu acho que Sul América esticou muito, né? Eu acho que é um setor que tem que estar num portfólio no momento. Então, se você for ver Sula 11, realmente está bem esticado o papel, mas, né, e se você for ver Porto Seguro, PSSA 3, eu não vejo uma configuração gráfica tão favorável quanto o BB Seguridade, mas assim, o setor em si ele dá sinais de recuperação, mas eu vejo os fundamentos melhores em BB Seguridade. Ela está mais descontada também no gráfico e eu acho que é uma boa BB Seguridade. Então eu tenho a IVEG, tenho a Itaúsa, a Croton, a BB Seguridade. Hoje em dia elas fazem parte da minha carteira. Geralmente eu falo aí 1/3 da minha carteira, então, por causa do meu grupo, né, eu tenho que ter o respeito pelas pessoas que estão ali no grupo, tal, que remuneram a Top Traders, então geralmente eu abro por volta de 1/3 da carteira. Então nesse momento, BB Seguridade, Croton e Itaúsa com grande expectativa e a VEG também substituindo a posição em hipermarcas por ela. Ok? Pessoal, eu acho que sempre tem que ter o stop nas ações, mas aquele stop direcional, sem ser aquele stop no automático que a gente deixa ali pro dia a dia, tá ok? Falando de Petrobras, pessoal, Petrobras, ela não faz parte de carteira minha há muito tempo já, eu comento sempre que tem coisa melhor. A ação fica aqui entre uma formação de fundo, ela tem esse 7,50 como um ponto importante, ela rompe, mas aí depois ela sobe, é uma ação sem direção. O petróleo está sendo muito castigado no exterior, quando tem algum driver positivo aqui, o petróleo cai e trava a ação. Então você vê já uma diminuição de volume, eu acho que tem coisa melhor, eu estou longe da ação, assim como o Vale. A Vale teve aquele episódio lá em Minas Gerais que pressiona muito o papel, minério de ferro na menor cotação desde que a gente tem a série histórica, em 2008, perdeu $40 por tonelada, tem um grande potencial de recuperação, mas não tem nenhum sinal que essa recuperação vai ocorrer no curto prazo, então eu não me posiciono na compra em Vale. Enfim, não acho que tem mas também acho que é um risco muito grande nesse momento,
você fazer uma venda descoberta, porque o papel é depreciado. Se o minério dispara lá fora, você toma 5, 6, 10% na cabeça de repente em um pregão. Então, dificilmente eu fico fora de um papel, mas Petro e Vale é uma ação, são duas ações, dois ativos que eu realmente acho que tem coisa melhor. Então, eu não... São duas ações... Quando a ação começa a cair, perdendo volume, eu tô fora. Então, né, eu acho que tem coisa melhor para operar tanto na compra quanto na venda. Para participar do grupo, pessoal, depois eu coloco o meu e-mail aí, vocês me escrevem e eu falo como é que funciona. Hoje eu recebi um e-mail de um aluno, eu fiz aqui junto com a Infomoney, nós tivemos aqui 3 turmas, eu fiquei 2 anos sem dar nenhum tipo de treinamento, a gente teve uma turma em dezembro do ano passado, uma em março desse ano e uma agora em novembro. Teve um aluno meu, que é o Nicolau, que ele me escreveu falando do setor elétrico, justamente a pergunta que o nosso amigo fez aí. O setor elétrico ele é um setor que nesse momento ele atrai minha atenção, assim como o setor imobiliário também. Então ele comentou, ele falou, poxa Wagner, mas o setor elétrico, e a gente sabe que não está na tua carteira há muito tempo, ele está altamente descontado, os fundamentos eles não são bons, mas se você for comparar fundamento com que as ações caíram, é desproporcional e tal. E o que eu comento com ele é que o problema ele não é especificamente do setor. Se você pegar o setor imobiliário, ele é um problema realmente do setor. O elétrico são problemas pontuais. Você pega ações, por exemplo, você pega um gráfico como o da CESP, né, que é um gráfico altamente depreciado, você pega um gráfico como o da CEMIG, é um gráfico altamente depreciado também, mas você pega, por exemplo, uma Transmissão Paulista, você vê que é uma inclinação diferente, né? Você pega um gráfico como Equatorial, é uma inclinação diferente. Então é um problema específico de algumas empresas, geralmente pela mão pesada do governo, porque teve reajuste nas tarifas. Então não é um problema do setor. Por exemplo, a Eletrobras, que o nosso amigo citou ali. Você pega a inclinação da ação, ela já tem uma recuperação de curtíssimo prazo. Você pega a 6, ela já tem um gráfico ascendente. Então o setor elétrico não é um problema do setor, é um problema específico de algumas ações. E também afetados pela crise hídrica, principalmente essas ações que estão mais penalizadas. Então, você pega, por exemplo, uma ação ELPL4, você olha um gráfico desse, um gráfico altamente depreciado. Falando da CEMIG especificamente, que o nosso amigo perguntou, a análise para esse tipo de ação é muito simples. Você vê uma ação em tendência de baixa muito clara, com perda de volume. Qual que é o primeiro sinal que a ação pode virar? Que eu acredito que possa. É você ter um candle de massa, um candle grande num dia positivo com um aumento do volume. Aí as antenas já ficam ligadas para a ação. Se posteriormente a isso tiver uma continuidade no movimento de alta, mesmo que lento, é compra na ação. Por quê? Você tem um candle de massa sinalizando reversão. Você coloca o stop abaixo da mínima desse candle, caso ocorra o padrão, com um grande potencial de lucro, de 10, 20, 30, 50, 100% de potencial de lucro. Quer dizer, você trabalha por assimetria. Você tem uma perda calculada muito pequena para o potencial de 10, 20, 30, 100% de lucro posteriormente. Só que tem que ter o sinal. Não adianta, por exemplo, você querer adivinhar o fundo, por exemplo, de uma CEMIG ou de uma ELPL4. Então são ações que elas devem estar no radar, mas elas têm que sinalizar primeiro para você entrar depois, ok? Então, essa que é a ideia. No caso de uma CEMIG da vida, Eletropaulo, da própria Petro e Vale, elas não demonstram, pessoal, nenhum sinal de fundo. Eu acho assim, o investidor de médio prazo, que é aquilo que eu prego, que é a forma que eu trabalho, ele tem que ser um investidor que ele tem que, de repente, aguentar um movimento contrário a ele.
Então, se você chegar para mim e falar, Wagner, putz, o que você acha? Eu sou um investidor de longo prazo. Eu compro o Gerdau? Eu diria para você que sim. Então, ela está bem depreciada, gap aberto aqui, fazendo uma correção por causa daqueles boatos do CARF e tal, que a empresa poderia ser multada em 1 bilhão. Então, se você perguntar para mim se você compra Gerdau, por exemplo, ou a própria Itaúsa, eu diria para você comprar de olhos fechados para o médio e para o longo prazo. Agora, se você perguntar para mim se eu compraria a Vale, CEMIG ou a própria Petrobras para longo prazo, eu acredito que elas se valorizem no médio e longo prazo, mas eu acho que tem coisa melhor. Então, entre comprar CEMIG, Petro e Vale, eu prefiro comprar Gerdau, prefiro comprar Itaúsa, prefiro comprar Croton, BB Seguridade, prefiro comprar VEG. Porque você tem opções melhores com um risco mais calculado. Então, eu acho que acaba sendo uma melhor opção. Então, eu compraria o papel sobre o qual eu tenho o maior controle. Né? Então, por exemplo, falando da MRV, que o amigo nosso pediu, né? É uma ação que, por exemplo, do setor imobiliário, que você já vê sinal de recuperação. Né? Moradia popular, tal, sinal de recuperação, claro. Se você olha, por exemplo, uma EZTEC, que eu acho que é a melhor opção do setor, ela ainda não reverteu. Então, esse papel, por exemplo, está no meu radar. Você vê que o setor em si, ele já começou a dar sinais de melhora. A EZTEC, por exemplo, não. E uma outra ação que eu gosto também, que é a Elbor, pode ser uma grande oportunidade de upside para o ano que vem, quando ela der sinal, que é uma ação que está baratinha e pode voltar a subir. Então, por exemplo, a MRV já deu sinal que o setor pode melhorar. Então, estão no meu radares ali Elbor, a EZTEC e a JH SF, que para mim são as melhores opções aí do setor, principalmente EZTEC. Né? Então, aí eu já começo a ficar de olho no setor, porque começa a andar uma ação, depois vai a outra no embalo. Né? Então, eu acho que você tem que analisar o setor e também ações de forma individual, ok? Então, essa aqui é a minha visão aí. Pessoal, fazendo uma alusão, eu conversava também com um amigo, eu tenho alguns contatos, eu coordeno um grupo, né, como vocês sabem, de investidores, e eu tenho uma operação nos Estados Unidos, que a gente já encerrou esse ano, e a gente volta dia 11 de janeiro, e tem operação aqui no Brasil que a gente ainda está com ela em funcionamento aqui. E eu tenho um contato nos Estados Unidos, um em Londres e um em Hong Kong, que são pessoas que eu converso, que eu troco ideias, tal, para formar a minha opinião. Eu estava conversando com o meu contato de Hong Kong outro dia, e eu falei para ele o seguinte, falei, cara, independente da sua posição como parceiro, tal, me fala como pessoa física, tal, o que faria você comprar bolsa e depois me fala o que seus clientes fariam seus clientes comprarem bolsa aqui no Brasil. Eles dizem que tem que ter uma mudança. Então, eles acreditam até que o ajuste fiscal ele vá se ajeitando. Eles não estão nem aí, pessoal, se vai ter downgrade, se a Moody's vai rebaixar, a Fitch. O Brasil já está rebaixado na Bolsa há muito tempo. Para quem acompanha o mercado internacional, tem os CDS, são os seguros que você compra contra o mercado brasileiro, já estão muito acima de grau especulativo. Então, o Brasil já, no mercado financeiro, o Brasil já está rebaixado há muito tempo. Né? Há muito tempo. Quando teve o investimento grade em 2008, o Brasil caiu. Então, nós já estamos rebaixados na Bolsa há muito tempo. Então, esse negócio de downgrade, de perder investimento grade, nós já perdemos há muito tempo. O que os caras querem, pessoal, é uma mudança. Ou esse governo fica e governa de verdade, com base no Congresso, com respeito à soberania das empresas, sem mudar regras da noite para o dia, ou tem um impeachment. Então o mercado quer uma definição, ou o governo fica e governa de verdade, ou tem uma mudança. O PMDB é um partido que já mostrou, através da Carta aos Brasileiros, que é um partido totalmente pró-mercado, tanto quanto o PSDB. Então, se tiver um impeachment, o mercado vai receber bem, e se não tiver impeachment, mas mostrar que o governo se fortaleceu, vai ser bem visto também. O que não pode é ficar essa morosidade de indefinição. É isso que o mercado não quer. Então tem que ter uma definição. Ou tem impeachment ou o governo fica e governa. É isso que o mercado quer. Né? Então,
talvez a gente vê o mercado como uma oportunidade talvez parecida com 2002, que tinha toda essa turbulência quando o Lula foi eleito e o mercado fez um fundo e subiu por muitos anos. A gente pode estar diante do movimento desse? Sim. A resposta é sim. Então, muitos ativos estão nas suas mínimas históricas, altamente depreciados, e a nossa bolsa só não está a 38, 37 mil pontos por causa das exportadoras, por causa de Fibria, Suzano, Embraer, Valide, WEG, essas empresas que sobem com o dólar. Então a gente só não está aí nos 38 ou 39 mil pontos porque a metodologia do Ibovespa mudou. Então, quando as pessoas falam no Ibovespa 38 mil pontos, eu não acredito, porque a nossa metodologia hoje em dia é outra, é pelo valor de mercado da empresa. Então, quando o Petro, Vale tinham aquela concentração de peso muito grande, se tivesse aquela concentração, a gente já estava abaixo de 40 mil pontos, talvez 36, 37 mil pontos, né? Só não está porque teve uma redistribuição mais inteligente e as exportadoras subiram muito durante esse período de dólar alto. Então, hoje a gente vive uma nova realidade. Então, não dá para falar, por exemplo, em fundo de 2008 a 38 mil pontos, porque nós já estaríamos lá se fosse a mesma metodologia anterior. Ok? Então, essa que é a nossa visão. Realmente, a Petrobras ela é totalmente diferente de 2002. A cotação do petróleo é outra, a expectativa para a empresa é outra, esses problemas que ainda não foram totalmente apurados. Então, realmente é uma outra empresa, né? A Vale, pessoal, não é mais a mesma empresa. Uma coisa é você olhar a Vale com minério de ferro a 130 dólares a tonelada. A China crescendo quase 8% ao ano. Quando a China passa a crescer menos de 7% ao ano e você vê o minério a 39, é uma outra realidade. A Vale, talvez um dia ela volte a ser a empresa que foi, mas é uma outra realidade na própria economia mundial, as commodities e tudo. É a mesma coisa da BHP, da Xstrata, da Rio Tinto, que são mineradoras também. Então é uma nova realidade hoje em dia, né? Então essas ações elas estão diferentes porque o mundo realmente mudou. Não é nenhum problema específico somente das empresas. Em parte sim, mas em parte também da economia global. Ok? Sobre Gerdau, com certeza sim, uma cotação atrativa para o momento, para um prazo que você comentou aí, para 3 a 6 meses, com certeza, né? Com certeza a Gerdau tá atrativa, ela não tem aqueles problemas intrínsecos que a gente tem na CSN e na Usiminas, é uma ótima opção para quem quer uma posição aí de médio prazo, ok? Então, e o que o nosso amigo comentou é exatamente isso, precisa ter uma reação dos bancos para a gente ver uma força aí no Ibovespa. Né, os bancos reagindo, o Ibovespa tende a reagir também. Mas assim, pessoal, na bolsa, em algum momento você vai ter que montar uma posição de compra, né? Então, é um momento, por exemplo, que as ações estão bem descontadas. Durante a queda, eu lembro que muita gente me perguntava se Tube estava barato, se Bradesco estava barato, e eu dizia que não. No momento agora, elas estão com desconto que justifica uma exposição. Então, né? Estão com desconto que justifica você montar uma posição até por assimetria, a chance de perder pouco para ganhar muito, né? Então eu acho que essas quedas atuais, pessoal, elas não me assustam muito, porque você vê que o dólar não desenvolve mais aquela alta anterior, então dá a impressão, aquele processo que eu comento da acumulação, dá a impressão que os estrangeiros, eles estão colocando dinheiro aqui para ir comprando aos poucos, eles vão comendo pelas beiradas, para no momento que o mercado firmar, eles estarem posicionados. Sobre o que o nosso amigo está comentando aí sobre Vale, eu não falo de compra de Vale já há muito tempo. O que eu só comentei no Visão Técnica anterior que eu fiz com a Paula é que eu achava que para o médio prazo a ação iria subir, mas em nenhum momento eu falei em compra, né? Inclusive eu comentei no último programa com o Salomão que tinha coisa bem melhor, né? Então, a Vale com o minério caindo do jeito que está, sinceramente, pessoal, se eu fosse obrigado, por exemplo, me chamam, por exemplo, para fazer operações para um banco ou para um grande investidor, e o investidor fala para mim assim, olha, você vai poder trabalhar só na compra e você vai ter que escolher entre Petro e Vale. A minha visão de Vale, eu escolheria a Petrobras. Então, se eu fosse obrigado a escolher entre Petro e Vale, eu escolheria a Petrobras ao invés de Vale, para vocês terem uma ideia. Né? Então, por que eu escolheria a Petrobras?
Porque se o petróleo se recuperar, a Petrobras sobe e qualquer sinal, por exemplo, de impeachment ou de um governo mais coeso aqui no Brasil, a Petrobras dispara também. Apesar de ter a maior dívida corporativa do mundo. A Vale, você vê que naquele dia, por exemplo, que sinalizou o impeachment, a Vale não se mexeu, nem com aquilo a ação reagiu. Então, e a Petrobras sim. Então, entre Petro e Vale, eu escolheria a Petrobras, se você tem uma ideia. Né? Então, eu sou mais Petro do que Vale no momento, apesar de estar me expondo a outras ações. Né? E o petróleo desabando hoje também, então a minha aversão à Vale, ela me justifica até uma exposição em Petro do que a Vale por isso. De repente, se você fala, olha, muita gente me perguntou, se tiver, de repente, uma ideia de impeachment, não é uma boa, por exemplo, eu entrar em CEMIG? Eu, entre CEMIG e Banco do Brasil, eu iria em BBAS, mesmo repetindo dois bancos na mesma carteira. Se você for surfar, de repente, aí um kit estatal, eu sou mais, por exemplo, BBAS do que Banco do Brasil, do que CEMIG, por exemplo. Ok? A Petrobras, assim, para quem tem uma propensão a risco maior, se você, de repente, acredita num cenário de impeachment, pessoal, é comprar Petrobras, é comprar Banco do Brasil mesmo. Né? Pô, eu acredito que vai ter um impeachment tal, ou acredito que o governo vai ter um pulso mais firme. Putz, o que eu compro? É Petrobras, é Banco do Brasil, é ação de banco, né? Que aí você tem condição de estar posicionado de uma forma mais técnica aí. Então, eu acho que essas ações justificam por uma puxada aí do mercado como um todo. Eu acho que Croton também, ela teria uma entrada compradora forte, porque é um papel que está no radar dos investidores e ele está bem depreciado também. Então, pessoal, vou colocar o meu e-mail aqui antes de encerrar. Para quem quiser saber do grupo, saber trocar ideia aí com a gente, é contato@toptraders.com.br. Já fala direto comigo, tá? Comentaram aí se subir é compra, seriam coisas distintas, eu não entendi muito bem a pergunta. Então a gente está numa situação, eu acho que muito parecida com 2002, né? Eu acho que está muito parecida com 2002, é um momento aí de oportunidade. Né? Então tem muita coisa, eu estava olhando se tinha mais alguma coisa no radar aqui, mas eu acho que é mais ou menos isso mesmo, né? Que a gente tem aí mapeado. Então, pessoal, os bancos estão em região de suporte. Eu acho que qualquer driver que sair durante a semana, eu acho que pode ser bem visto. Mas marquem, a gente está num canal de baixa aqui que foi respeitado. Se realmente adentrar essa antiga linha de tendência aqui, e principalmente se romper a média móvel de 21, o Ibovespa em si ele mostra alguma entrada de força, daí as compras seriam generalizadas. Hoje, eu acho que a posição da maior parte dos analistas o analista que tem juízo, que todos os que eu estou vendo demonstram que tem, o analista que tem juízo, ele fala, olha, o cenário externo é um cenário favorável, você tem estímulos na Europa, quantitative easing, você tem a China praticamente no limite ali de depreciação, se precisar de estímulos econômicos, eles vão estimular. E, pessoal, sinalizaram o juro nos Estados Unidos, o Dow Jones está quase aqui na máxima histórica. Então, aquele cenário de terror no exterior, pelo menos nesse primeiro momento, ele não existe. Somente as commodities que afetam diretamente o Brasil. O nosso negócio ele é interno. Então, assim, o que você tem que ficar de olho? Desdobramentos políticos que vão refletir na economia. Se tiver qualquer sinal de coesão, de melhoria ou de mudança, o mercado vai para cima. Então, o analista que tem juízo, ele fala isso, que o cenário externo ele já está totalmente depreciado em relação a commodities, mas as bolsas em si têm espaço para subir, e que o problema é interno. Sendo o problema interno, praticamente tudo de ruim já está nos preços até um possível rebaixamento, só que aí vem a diferença de um analista para o outro. Alguns acham que vai ficar lateral muito tempo, alguns acham que está mais para compra e alguns acham que está mais para venda. Eu claramente acho que está mais para compra. Eu concordo com essa visão do exterior, mas acho que o mercado está muito mais para compra do que para venda. Né? Eu sei que a grande maioria acha que o mercado vai descer ainda mais, mas eu não acho, porque eu acho que tudo de ruim já está nos preços e porque os estrangeiros aos poucos estão colocando dinheiro aqui. Então o mercado está realmente de lado,
Isso daí não tem dúvida, mas eu vejo como um processo de acumulação para uma alta posterior. Então eu acho que o mercado está muito mais para compra. Diferentemente dos meus colegas, eu não acredito que ele esteja muito mais para venda. Eu acho que é momento de oportunidade, compara o momento atual a 2002. Ah, mas você não acha que o mercado vem a 38 mil pontos, a 40 mil pontos? Eu acho que não, porque a metodologia do Ibovespa é outra. Então o peso de Petro, Vale, das siderúrgicas, das ações de commodities, ela é menor, senão já estaria talvez até uns 36, 37 mil pontos, ok? Pessoal, eu acho que essa é a minha opinião, eu acho que é isso que a gente tem aí durante a semana. A minha visão é que a Bolsa de Valores deve ser um investimento para vocês. Eu faço sempre a comparação com a renda fixa. Se você comprar um título de renda fixa que promete te pagar 16, 17% ao ano e você ficar de uma forma descontrolada comprando e vendendo, você vai perder dinheiro no horizonte de um ano. É a mesma coisa uma ação, você compra a ação hoje, se ela oscila contra você, você já quer vender, você também não vai ter lucro. Então tentem usar mais ou menos a mentalidade da renda fixa para a renda variável. Se você segurar uma ação durante algumas semanas ou alguns meses, desde que você compre uma ação de um setor interessante ou uma ação no processo de reversão, daqui a um ano o resultado vai ser muito bom. Então tenham essa mentalidade comparando com a renda fixa, sem essa euforia e ansiedade de ficar girando com os papéis. Pessoal, com toda sinceridade, eu estou na Bolsa desde 2003, é muita pretensão de uma pessoa física querer vencer na Bolsa como trader, fazendo day trade, fazendo operações curtas. Isso não existe. O que existe é você ficar sócio de boas empresas, você trabalhar com os mini contratos de dólar e de índice com paciência, esperando um movimento favorável e construindo riqueza ao longo do tempo. Isso é totalmente factível e possível para as pessoas físicas. Então, tenham mais ou menos essa mentalidade que eu comentei anteriormente, que dá para construir uma riqueza, um patrimônio sólido na renda variável. O mercado imobiliário já era, dificilmente alguém vai fazer muito dinheiro nos próximos meses ou anos com ele, e esse dinheiro vai vir realmente para a renda variável. Então, antecipe-se aos movimentos, mas com a mentalidade de investidor, de trabalhar no médio prazo. Então, eu acho que esse é o caminho, eu prego isso já há algum tempo e nos vemos aí pelos próximos programas, no programa Na Mira do Trader ou numa outra participação que eu venha a fazer, pessoal. Então, um grande abraço aí para todos e que vocês tenham sucesso tanto nas vidas pessoais, familiares e especialmente na renda variável, que é o nosso foco do programa. Então, um grande abraço e sucesso a todos, pessoal. Até semana que vem.